Todo mundo já ouviu a expressão "tem um elefante na sala", que é aquele problema gigante que todo mundo enxerga, mas finge que não vê. E quase sempre, esse elefante ele vem com uma plaquinha pendurada no pescoço de "sempre foi assim", ou "não sou eu quem vou mexer nesse vespeiro". E olha, eu entendo perfeitamente o motivo. Negar que existe um problema é confortável pra caramba. Fingir que não existe é bem mais fácil. Essa tática do faz de conta, de vou fingir que não tô vendo, funciona como uma anestesia pra gente, porque evita conflito, evita vergonha, evita ter que se mexer. Sair da inércia é difícil mesmo. Quantas vezes tu foi pra academia essa semana? Pois é. Mas cada vez que a gente se esconde atrás de alguma coisa, outra coisa fica de lado. É sempre uma troca. Eu sei que tu sabe disso. O que me intriga é que o elefante não chega fazendo escândalo, não entra batendo porta, não entra ditando regra. É como se ele simplesmente sentasse numa cadeira, tu olhasse para ele e ignorasse. E aí ele vai ficando. Ele se mistura com o ambiente, ele se disfarça, se camufla. E é justamente por isso que a gente se acostuma. É quase uma estratégia dele. Ele vai entrando, chegando devagarinho, ocupando espaço aos poucos, se aconchegando. Ele não chega alugando um triplex na tua cabeça, mas ele ocupa um lugar que podia estar reservado para coisas bem mais interessantes. E deixa eu cochichar aqui num papo meio coach, tá? Mas porque é verdade. É justamente aí que mora a vida que tu quer. Aquela que tu salvou no Pinterest, sabe? Pois é. Olha que louco. Quando ele não aluga o triplex na tua cabeça, de repente o elefante ele não é mais um problema que ninguém fala. Ele vira o jeito como sempre fizemos as coisas. E aí, somos nós que impomos o silêncio. A gente decide não ver, não se posicionar, não opinar, deixar de criar, de sugerir, de viver algo diferente. Questionar isso é desconfortável porque não é só encarar o problema, é cutucar a própria inércia, é admitir que talvez o incômodo não esteja no mundo lá fora, mas no jeito como a gente se acostumou a aceitar as coisas como elas são. Parece simples encarar o elefante e dizer: agora vai ser diferente, ou hey, não tá fazendo sentido, vamos mudar aqui. Só que não, não é tão simples assim. Então, vamos falar sobre isso hoje. Vamos analisar o tal do elefante na sala. Eu sou a Rafa Gomes e esse é o Entre Linhas, um podcast para quem quer treinar a mente para ser mais estratégica e enxergar além do óbvio. Vamos nessa? Gente, deixa eu contar pra vocês, esse episódio é muito especial aqui pro Entre Linhas. Sabe por quê? Porque o elefante na sala, ele não só é o tema do episódio de hoje, como ele é um código que eu uso em todo o episódio, e tu já deve ter reparado. Se tu assistiu os episódios anteriores, tu vai perceber que eu sempre cito o elefante na sala. E aí, deixa eu te dizer que quando eu comecei o podcast, nunca foi com a intenção de te dar uma receita ou um passo a passo de como fazer X, Y, Z. Ou ainda, se tu fizer tal coisa, tu vai dar certo na vida. Longe de mim querer ditar alguma regra. O que eu queria mesmo, lá no fundo, era te cutucar, era provocar aquele peraí, como assim? Que fica martelando na cabeça da gente depois que a gente percebe algo diferente ou nota um incômodo, sabe? Era isso que eu queria gerar toda vez que um episódio terminasse. Sabe por quê? Porque nos cafezinhos que eu tomei com tanta gente inteligente, o que eu mais vi foi gente brilhante deixando a vida dar um nó nelas. Rafa, como assim? Gente que acaba vivendo puramente o operacional no trabalho, quando podia estar pensando de forma mais estratégica, brilhando muito mais do que já brilha. Ou ainda deixando coisas importantes para elas na vida mesmo, só que de lado, só que não priorizando. Priorizando às vezes a vida que os outros desenharam para elas. E para mim, é aí que o elefante mora. Ele é o símbolo de alerta do opa, peraí, eu tô vendo, mas eu não tô querendo ver. Ele provoca exatamente isso.
É aquele desconforto que a gente prefere varrer para debaixo do tapete, ou, como eu sempre falo aqui nos episódios, fingir que ele não tá ali. De certa forma, o elefante, ele acaba virando uma frase que a gente repete quase sem perceber que é aquela maldição do sempre foi assim. A plaquinha que eu te disse que tá pendurada no pescoço desse elefante. E olha, eu vou te trazer um exemplo bem banal aqui para tu pensar comigo, tá? Pensa o seguinte: toda família tem uma tradição que ninguém nunca questiona. Na minha, por exemplo, a minha nona, minha avó, ela sempre faz polenta no fogão a lenha e a gente come com molho de frango. Por quê? Porque sempre foi assim. Ela deve ter aprendido com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela também, e assim vai. Foram gerações repetindo a polenta com o tal do frango. E aí, olha que curioso, esses dias eu resolvi reproduzir em casa. E aí eu comentei que eu ia fazer a polenta com molho de frango. E a pessoa que estava comigo arregalou o olho e disse: Como assim, gente? Polenta com molho? E aí eu falei: Ué, existe outro jeito? Na minha cabeça não tinha debate possível nessa situação, porque até então era assim que combinava. Era o único jeito que eu conhecia. E esse é um exemplo muito banal do dia a dia, mas que mostra como a gente naturaliza as coisas sem nem perceber, sem questionar. A gente faz a mesma coisa do mesmo jeito, só porque é assim, só porque algum dia a gente aprendeu assim. Agora, pega essa lógica da polenta e transporta para outros cantos da vida. Quando alguém chega, por exemplo, com uma ideia diferente, qual que é a resposta automática que a gente tende a dar? Primeira coisa que a gente fala é: não vai funcionar, a gente nunca fez assim. Ou pior, a gente nunca fez isso e por isso não vai funcionar. Esse jeito de fingir que não vê o elefante, que não fica só na mesa do jantar, na polenta, e que ele está em todo lugar. A gente convive com hábitos que sabe que não fazem sentido e a gente finge que tá tudo bem. A gente adia decisões porque mais tarde eu penso nisso. Nas empresas, os problemas, eles ganham quase que um tapete vermelho, só que pra gente varrer as coisas pra debaixo dele. E eu acho isso o máximo, porque o papo é sempre que a gente precisa inovar. E aí, o medo do risco. O medo do risco que faz a gente abraçar o velho como se fosse uma herança. E aí, gente, dá para ir listando, né? Da família ao trabalho, à sociedade e até as coisas dentro da gente. É como se existisse um inventário de elefantes infinitos aqui. E todos eles, vivem do mesmo combustível, que é a nossa mania de ignorar ou de aceitar mesmo o óbvio, de aceitar o sempre foi assim, de evitar olhar o além para o além, né? Porque a verdade ou o diferente pode gerar estranheza, pode incomodar, pode dar medo. E se tu prestou atenção nos outros episódios, tu percebeu que até de maneiras mais sutis eu falei sobre isso. O elefante estava na sala quando eu criei uma empresa que dava valor a frutas feias, aquelas que tu descarta só porque elas não são perfeitas, mesmo sendo perfeitamente comestíveis. Ou quando eu te contei no episódio sobre a Chanel, que se cansou de viver presa em um espartilho, na verdade se recusou, né? E resolveu, com um pensamento claro, com um pensamento estruturado, mudar a lógica do jeito de se vestir, mas não só o jeito dela, como de uma sociedade inteira. E como isso tem a ver com liberdade e como isso mudou a história. Ou ainda, quando eu falei da Lúcia, lembra dela, tua amiga? A gente vive apagando incêndio porque tem medo de ser protagonista, de assumir responsabilidade. Só que a gente não quer admitir. A Lúcia, ela não quer decidir por ela mesma, então ela continua seguindo as regras que os outros ditam para ela. Esse elefante, minha amiga, é gigantesco e tá quase sentado no colo da Lúcia. Não tá nem mais no meio da sala.
Tu percebe que essas histórias, elas têm coisas em comum? Em todos os casos, o elefante está ali, enorme. E, de novo, tá todo mundo fingindo que não. O mais interessante para mim é que não é o tamanho do bicho, é o que revela sobre a gente. Essa mania de aceitar o sempre foi assim, sem nem perguntar o porquê. O medo nasce antes mesmo da gente ousar questionar. E aí eu me pergunto, por que será que a gente faz isso? Por que fingir que não vê esse problema escancarado que já tem nome e sobrenome? Primeiro, obviamente, porque é cômodo, né, gente? Não precisa de plano de ação, não exige uma conversa difícil. Um simples deixa pra lá é muito mais barato. Pelo menos na hora, né? Segundo, porque ninguém quer ser o chato da roda. Aquele que vai levantar a mão e dizer: Ei, olha aí, tem um elefante aqui, hein? Será que vale a gente investigar? Ninguém quer ser um mensageiro do apocalipse que é visto como um estraga-prazer. E tem também um certo medo embutido. O medo de descobrir que quando tu aponta o elefante, tu vai ter que fazer alguma coisa a respeito. É quase que um pacto silencioso, né? Se ninguém falar, ninguém precisa agir, ninguém precisa fazer nada. Então, eu tenho pra mim que no fundo, ignorar o elefante não é um sinal de distração. Talvez a gente não esteja fingindo que ele não tá ali. É uma escolha mesmo, que a gente às vezes faz percebendo e às vezes faz sem nem perceber. É como se a gente dissesse: melhor conviver com isso do que ter que lidar com o barulho, que é a verdade, que o incômodo vai fazer. E aí que a pergunta fica boa. Será que o problema é o tamanho do incômodo que a gente imagina quando alguém resolve dar um nome para esse elefante? Olha só, que a gente imagina nem sequer é uma verdade, mas a gente já imaginou o problema gigantesco que esse elefante pode causar quando a gente encarar ele na nossa cabeça. Sabe o que é curioso? Essa nossa escolha de não fazer nada, ela não sai de graça. Quando a gente decide conviver com o elefante, parece que a gente ganha um tempo, né? Mas, de novo, ganha um tempo agora. Mas, no fundo, a gente começa a pagar uma conta que vai chegando devagarinho. Então, enquanto a gente finge que não vê, é a mesma coisa que a gente deixar essa conta em aberto. Sabe quando antigamente existia o tal do comprar fiado? É como se todos os dias tu fosse no mercadinho e pedisse para anotar lá a tua compra e depois tu resolve, depois tu dá um jeito, depois tu paga. E aí, quando tu vai ver no final do mês, menina, tu não sabia que de 2 em 2 a conta ia virar 1.000. O valor arromba a tua conta bancária e tu nem te deu conta, tu nem lembrou disso. Na verdade, será, hein? Será que tu não ignorou? Eu acho que foi isso que tu fez. No nosso caso do elefante, esse custo, que nem sempre chega por boleto, ele pode chegar de formas bem diferentes, inclusive. Ele pode te custar viver a mesma vida a vida inteira, mesmo que tu faça coisas que tu não goste. Ele te aprisiona em relações que não fazem sentido. Ele te faz ter medo de dizer não por medo de desagradar alguém. Ele te traz até doença, sabia? Porque tu guarda tudo dentro de ti. Ele te deixa com um salário menor, porque tu tem medo de se expor, tu tem medo de mostrar tua opinião, de mostrar uma ideia diferente. Tu tem medo do que os outros vão pensar. Ele te faz perder oportunidades, que pode ser de um grande negócio, inclusive. Mas sabe o que me pega aqui? É que esse elefante, ele pesa na energia que a gente gasta para desviar do assunto, para desviar dele. Ele pesa no espaço mental que poderia, mais uma vez, estar sendo ocupado por ideias novas, mas que fica entulhando teu pensamento. É ele que alimenta os vários ECs da tua cabeça.
Ele pesa nas conversas que nunca acontecem e que, no fundo, todo mundo sabe que precisariam rolar. Sabe o que é mais irônico? A conta quase nunca vem de uma vez, que nem eu falei, ela vem devagarinho, ela aparece em prestações. Um pequeno desconforto aqui, um outro ruído ali, um relacionamento que azeda, uma decisão que empaca, um projeto que vai por água abaixo. Mas, de novo, depois tu resolve, né? Até que um dia tu percebe que não foi o elefante que cresceu, foi tu que ficou exausto de tanto andar em volta dele. Tu fica ali, rondando ele, num loop infinito. Até que um dia, tu finalmente vai resolver dar um jeito nisso. Ou não, né? Mas aí, gente, isso aqui poderia terminar numa sessão de terapia, né? Tu já viu, pelo andar da carruagem. Então chega disso, tá? Vamos virar a chavinha. Sabe o que me bate agora? É que a gente passou o episódio inteiro tratando o elefante como um peso, né? Como uma conta fiada, como um problema. Como essa coisa que tu insiste em ignorar. Mas e se ele também for uma pista? Pensa, o elefante ele existe. E se ele existe, é porque tem algo importante o bastante para todo mundo evitar. Um assunto que ninguém escancara, mas que justamente por isso é onde mora, talvez, o maior potencial. É tipo um mapa do tesouro. Lembra quando a gente brincava disso quando era criança? Só que ali estava todo mundo procurando o ouro. Por que a gente parou de fazer isso? Ninguém estava preocupado pelo que ia encontrar, né, no caminho. Só queria encontrar o ouro. Então, olha em volta. Cada desconforto me parece ser também como se fosse, sei lá, uma bússola que está apontando para um espaço que tem algo novo, uma criação nova. Gente, eu falei bússola, né? Me senti com 150 anos agora. Mas enfim. Aí, sabe o quê? Lembra das citações que eu te trouxe dos outros episódios. Observa como as coisas importantes foram criadas a partir de um incômodo gigante. O elefante, no fundo, não é só um bicho enorme atrapalhando a sala. Ele é uma seta que tá piscando. É tipo, aqui tem algo novo que ninguém quer ver. Logo, aqui tem algo que pode mudar tudo. Sabe qual é a ironia? Enquanto a gente gasta energia para fingir que ele não existe, ele já tá sinalizando exatamente onde o tchan da questão tá escondido. Por isso que eu insisto em vez da gente só expulsar o elefante, né, de querer tirar aquele coisa, aquela problema, aquela questão dali, que tal a gente olhar para ele, encarar um pouco onde ele está apontando? E é justamente quando a gente percebe o elefante como um caminho e não como uma coisa que te atrapalha. É aqui, na verdade, que a conversa ela encosta no coração da estratégia. Porque o próximo passo é transformar todo esse incômodo em direção, não é desviar, é transformar em direção. E é isso que vai te mover, é isso que vai te dar movimento. E aqui eu também coloco a cereja do bolo, que para mim essa é a peça que vai mudar o jogo. Quem tem visão estratégica é justamente quem consegue olhar para o que incomoda e enxergar o que ninguém quer ver e que se move. Então pensa o seguinte, nos negócios, esse momento de encarar um problema, né, de investigar, costuma inclusive ser o ponto de virada. Toda grande mudança nasce quando alguém decide investigar justamente o que todo mundo evita. Ou tu acha que uma ideia genial nasce do nada? Se alguém teve uma boa ideia no meio do banho, pode ter certeza, tá? Que essa pessoa, ela já estava pensando nesse problema, ó, um bom tempo. Ela estava abraçada no elefante, não estava ignorando ele. E eu podia ficar horas aqui te trazendo vários exemplos, mas pensa em outra coisa. Quando uma equipe, por exemplo, recebe aquela reclamação do cliente que está reclamando ali quase que todos os dias sobre uma questão X.
E aí o cliente, ele é até reconhecido dentro da equipe por aquele que adora reclamar, o reclamão, né? E claro que ele tá reclamando, ele tá te dizendo que tem um padrão ali que tá incomodando ele, que tá incomodando a jornada dele, que ele não tá conseguindo dar o próximo passo. E aí, se tu investiga o que tá por trás, tu pode descobrir, e até falando para os times de produto digital, por exemplo, como criar uma funcionalidade que vai fazer esse cliente finalmente usar o teu produto, usar de verdade, melhorar as tuas métricas, trazer resultado. Ou, outra coisa que eu pensei agora, quando tu nota que aquele defeito da sociedade que tu vive, que todo mundo trata como se fosse a lei da natureza, na real, é a brecha perfeita para criar algo novo. Aí, tu olha para centenas de empresas ou de criações e pensa, cara, eu queria muito ter tido essa ideia. Quando tu acha que é algo genial, né? Mas tu não teve, sabe por quê? Porque tu vive ignorando o tal do elefante, minha gente. Ou ainda, pensa quando tu conhece alguém que vive exatamente a vida que tu acha que é ideal, mas tu sabe que por trás essa pessoa, ela já teve que encarar alguns elefantes enormes para chegar onde ela chegou. Porque não existe vida de Instagram sem uns bons confrontos que ninguém posta no feed. E a gente sabe muito bem disso. Enfim, gente, por aí vai. De novo, dava para trazer vários exemplos aqui. Mas me pega essa ironia, sabe? A gente adora imaginar que a grande ideia ou que a grande mudança aconteceu do nada, da noite pro dia, ou que veio aquele momento eureka. Mas na real, ela brota de um incômodo escancarado que é esse que todo mundo enxerga, mas evita discutir. Tem até uma frase do Einstein que traduz bem isso, onde ele diz: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema, eu passaria 55 minutos pensando no problema e 5 minutos na solução. É aí, gente, que vem a eureka. É exatamente esse ponto que eu queria que tu entendesse. Em vez de só pensar em enxotar o elefante, em tirar o problema da tua frente, tenta ouvir o que ele revela. Tenta ouvir o que ele tá te dizendo. Encara esse bicho de frente. Encontra os caminhos. Tu vai ter muito mais clareza quando tu começar a se aprofundar nisso. Esse foi mais um episódio do Entre Linhas. Me conta aqui nos comentários o que tu achou e também aproveita para compartilhar no Instagram e me marcar @entrelinhas_o_podcast. Eu quero muito, muito criar uma manada de gente com coragem inteligente para encarar esses elefantes que aparecem na nossa vida. Beijo, gente. Até a próxima.